boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez, meu nome é Alvin, estou aqui com vocês para mais um resenha Odds Checker para falar do futebol brasileiro, esportes americanos, às vezes de série, às vezes de cinema, às vezes a gente vai falar de desenho, de anime, mas a gente vai estar aqui falando sobre tudo. Hoje, neste programa, nós temos gente que reclama de barriga cheia, nós temos gente que tá desesperada, nós temos gente que tá ali, não tá ligando pra nada do que eu tô falando, e tem gente que tá arrogante. Agora você vai descobrir durante o programa quem é quem, mas eu já vou dar a dica. Eu vou falar primeiro com ele, que chora de barriga cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Barriga cheia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo, Alvin, Lucas, Fábio, tranquilo? Barriga cheia. Barriga cheia, líder. Tá pra ser eliminado amanhã, já perdeu a liderança. Porra, olha, fudeu. Calma, cara, calma. Ó, agora eu vou falar com quem tá um pouco desesperado, que é o nosso amigo Lucão. Lucão, o cara tá aí chorando e você tá desesperado, cara. Ah, cara, como eu queria que a minha preocupação fosse que o segundo colocado tá chegando na minha cola na liderança do campeonato, né? Ou que tu vai não cair na Libertadores. O Vitor Bueno ia dar uma de Hulk e bater uma falta do meio campo no último segundo de jogo. Eu avisei do goleiro. O mais irritante de tudo é que não foi o último segundo de jogo. Né, o juiz deu mais uns 20 segundinhos pro Inter tentar, aí o zagueiro Maripan dá a saída do meio campo para trás pro goleiro Matheus Cunha, e todos os jogadores do Inter correram para dentro da grande área do Remo. Aí o Matheus Cunha dá um chute meio cagado na meia-lua e ninguém do Inter conseguiu ganhar a bola de cabeça. E aí o jogo termina mais melancólico ainda. Famosa Hail Mary, né, Fábio? E aí, ó, o que eu falei, nós temos, tá? Nós temos o que tá chorando de barriga cheia, nós temos o que tá desesperado, e nós temos o Fábio, que o cara mais feliz desse programa é o Fábio, que ele não tá nem aí pra essa merda, ele não tá aí pra nada. Esse programa, ele tá me dando uma experiência premium do Brasileirão, cara. Tipo assim, eu consigo ver todos os lados e tô assistindo aqui, tipo, tô vendo em IMAX isso aqui, tá sensacional, cara. Tipo assim, não tem experiência melhor do que essa aqui pra quem tá acompanhando o Brasileirão e só tá curtindo, mano. Assim, experiência, entretenimento puro. Entretenimento puro. E a parte do arrogante, eu não sei quem é, a gente não precisa falar sobre essa parte. Dito isso, vamos falar sobre o Brasileirão, já vamos começar falando aqui do Palmeiras, pra felicidade do Matheus, pra nossa felicidade também. Matheus, o Palmeiras foi ao Maracanã, saiu na frente, e aí toma um empate, e aí sai na frente, vai pra frente de novo, e aí toma um empate e o Fluminense vira. O Palmeiras, o Lucão e Fábio, conseguiu tomar gol de Serna, Hulk e Germancano. É uma coisa de cinema. Matheus, deu ruim, né? Porque a gente quem dirige em estrada sabe, né? Tu tá ali com o teu carrinho e aí vem aquela BMW por conta do samurai atrás de tu piscando o farol assim, ó. Sai da frente. E o Flamengo tá agora piscando o farol pra tentar passar o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer, mas a situação ficou meio complicada, né? O Flamengo tem ali um jogo a menos justamente contra o Mirassol. O Flamengo meteu 5-1 fora de casa e vai ter o confronto direto. E aí, Matheus? Qual é a visão do palmeirense? O palmeirense tá bem puto, né? O Palmeiras tá... Cada jogo, o Palmeiras acha um novo jeito de perder. Já conseguiu perder com cagada do goleiro, já conseguiu perder perdendo 1 milhão de gols e tomando empate no fim, agora inventou o jeito, consegue perder sem jogar porra nenhuma, achando o gol de casquinha e perdendo mesmo assim. Inacreditável. O futebol do Palmeiras, desde a volta da Copa do Mundo, é patético pelas peças que tem. Jogou um jogo ou outro bem, assim, mas com 2 a mais contra a Vitória, contra o frágil Curitiba. Frágil, assim, beleza, não tá brigando pra não cair, mas a gente sabe que entre Palmeiras e Curitiba a gente sabe quem é melhor. Agora, pegou um time mais ou menos do Galo, perdeu em casa com o nosso goleiro bêbado. Pegou um time mais ou menos do Cerro, sofreu pra achar um gol, e aí nosso goleiro vai lá e entrega de novo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, já tô preocupado com isso também. Agora vai jogar contra o Fluminense, contra um time de 350 anos, somando todos os jogadores.
3 gols e, porra, se somar a idade dos caras que fizeram o gol, eu acho que o Serna é moleque, eu nem conheço direito o Serna, mas Pô, mas os o outros Serna dois é dá 100 anos de o idade. Serna é o torcedor do Fluminense não aguenta mais ele, cara. Mas eu acho que o problema não foi a derrota, o problema foi a maneira como perdeu. Porque tu perder pro Fluminense no Maracanã Exato. não é nada demais também, né? Tu tá Agora, na casa com dos caras. Quase 40 minutos de jogo, tá 2-1 pra você, fora de casa. O Palmeiras do Abel era conhecido por fazer um gol e fechar a casinha. Uhum. Agora nem isso consegue mais. A gente reclamava lá atrás, cadê o futebol bonito, que o Lucas falou no outro programa que é super valorizado? Uhum. Cadê o futebol bonito? Não sei o que, mas ganhava, né? Agora, cadê o futebol bonito? Cadê a vitória? Cadê o empate? Cadê o goleiro? Cadê o lateral? Porra, e aí? Que 1 bilhão mal gasto foi esse? Pois é. Ô, Lucão, você com aquela visão de fora, entre aspas, né? Tá lá, o teu time tá brigando ali embaixo pra não cair, aí você tá vendo essa briga aí entre Palmeiras e Flamengo. A visão que tu tem aí de fora aí, o que tu acha que vai acontecer? Tu acha que o Flamengo realmente vai ser campeão? O Palmeiras ficou na baixa rotação agora? É difícil quando você tem um time igual o Flamengo andando atrás de tu ali? O que tu acha, Lucão? Cara, primeiro que eu não posso nunca duvidar de Abel Ferreira. Eu acho que é o cara que nos momentos de pressão, e ele já teve muitos, e a gente brinca aqui, zoa, que o palmeirense é muito mimado, né, mal acostumado, mas o Abel já teve alguns momentos de pressão antes, mas talvez esse seja o mais, para mim, o que mais faz sentido, porque realmente a volta da Copa do Mundo do Palmeiras é muito ruim. Palmeiras empatou com o meu Inter, né, cara, dentro de casa, e o Inter tá... Flamengo também, né? Vale lembrar isso. Mas foi o fora, Inter podia ter vencido o Palmeiras, cara. O Inter podia ter vencido o Palmeiras. Se não é o Vitinho ali, tá com um pouco ele não quis chutar, no cérebro. Eu não entendi nada. Né? O nosso goleiro bêbado mais uma vez, tava no meio do campo. Isso. Se não é ele ratear naquela ali, né? Se não é ele errar aquele lance, a gente podia ainda ter vencido o Palmeiras. O Palmeiras volta mal, mas eu acho que, cara, o Abel parece que toda vez que ele tá por cair, que ele tá por sair, ele consegue dar a volta por cima. Mas o Palmeiras bobeou, né? E na minha cabeça, assim, quando a gente parou pra Copa do Mundo, eu pensei, cara, já era. Não tem mais o que fazer, o Palmeiras vai cumprir tabela aí no segundo turno até ser campeão. E eu também não tava... Eu mal olho pro 10º colocado, imagina o primeiro pro segundo, né? Mas assim, o Palmeiras foi perdendo pontos, desperdiçando pontos pelo caminho. Isso deixa o Flamengo chegar. Eu acho que o Flamengo... sempre acho, todas as vezes, não teve uma temporada que eu olhei pro time do Palmeiras e achava o time do Palmeiras melhor que o time do Flamengo. Sempre achei o Flamengo com mais elenco, com mais peças, com melhores jogadores. Mas, cara, o Palmeiras tem uma coisa que é bizarra, que é muito do Abel mesmo, que é de conseguir vencer partidas de forma pragmática quando tá pressionado, quando tá no desespero. O Abel é extremamente pragmático. Eu gosto demais do futebol pragmático, assim, do cara que sabe usar a bola parada para resolver os seus problemas, do cara que sabe fazer uma pressão e muitas vezes soube aguentar também a pressão dos adversários. E eu ainda acredito que, cara, ele pode reencontrar o caminho das vitórias com o Palmeiras, mas deixou o Flamengo chegar é brabo, cara. Se eu tivesse hoje que apostar em um dos dois, eu apostava no Flamengo campeão. Abel, se eu tivesse uma vitória pragmática amanhã. E amanhã, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A tabela do Campeonato Brasileiro tá na tela para nossa audiência ver. E Fábio, você que a gente sempre traz aqui a visão de alguém, como você falou, você está vivendo entretenimento aqui nos programas aqui da gente. O Flamengo, a tabela tá na tela, o Flamengo ali perseguindo o Palmeiras com um jogo a menos, 45 pontos. Essa gordura já foi de 8, se eu não me engano, já foi maior que 8, Matheus? Ou chegou? Eu acho que ficou em 8. Ficou em 8, né? Gordura já foi. E no início do mês eram 8 pontos. E aí a gente não conseguia imaginar esse cenário que tá hoje, que é de 3 pontos com o Flamengo com um jogo a menos. Fábio, a tua visão, assim, entre aspas, de fora, mas não é de fora, porque você trabalha com esporte, você acha que na tua visão de fora, assim, hoje, a pergunta trazendo muito do que o Lucão falou, em quem você apostaria hoje pra ser campeão? Cara, tem que estar... Assim, a gente sempre falou sobre o Palmeiras do Abel, aquela questão da mente fria, né, que ele fala, né, cabeça fria, não sei o quê. E, cara, no momento desse, cara, tipo assim, você sabe que o cara tá chegando atrás de você e você tá num momento mal. E eu acho que nesses momentos que, tipo assim, se a grande qualidade do Abel é essa, tipo assim, ser um cara frio e conseguir trazer isso pra equipe,
nesse exato momento que a gente deveria estar vendo isso, né? Tipo assim, tudo bem que ele dentro de campo ele também é um baita treinador, mas tem muito esse lado do psicológico e eu acho que é um puta teste, cara, para Abel Ferreira, para essa equipe do Palmeiras. Hoje eu postei ele no Flamengo porque, cara, parece que o brasileiro quando envolve a parte psicológica desmorona, né? E a gente lembra, acho que foi do Botafogo há uns anos atrás, né? O Botafogo tinha liderança e, tipo assim, é uma característica de jogadores brasileiros de, cara, quando o negócio começa a dar ruim, é uma bola de neve. Então, acho que por esse fator psicológico, e a gente já vê também a reação oposta no lado do Flamengo, cara, os caras vê o que tá, tipo assim, vamos acreditar, vamos sonhar, os caras vão lá contra o Mirassol e, tipo assim, mostram o que eles podem fazer. E hoje, sinceramente, a pessoa que aposta no Palmeiras, cara, não tem como. Nem o palmeirense aposta no Palmeiras. Psicologicamente falando, essa vitória de 5-1 do Flamengo, ela mexe muito com o brio do elenco e quem tá do outro lado, querendo ou não, vai ver. Pô, cara, os caras meteram 5 no Mirassol e a gente perdeu pro Fluminense e tal. Mais uma vez eu falo, não é desespero nenhum, não é o fim do mundo perder pro Fluminense no Maracanã, mas eu acho que o problema é a maneira que foi. Na tela, pra galera que tá assistindo a gente aqui, a tabela do Brasileirão, os 4 primeiros, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense e o Fluminense vem em 4 colocado. O Cruzeiro, que vale destacar a arrancada do Cruzeiro, né, que com o Tite estava na zona de rebaixamento e hoje é o 5º colocado. A gente vai lá pra baixo da tabela, pra felicidade do nosso amigo Lucão. E aí você vê a Chape, que saiu dos 10 pontos finalmente, está com 11 pontos. O Bahia empatou em 3-3 com a Chape num jogo mais maluco que eu já vi na minha vida. Vasco ali em 19º colocado, virtual. O Vasco é o virtual lanterna, né? Porque a Chape ninguém conta mais com a Chape. Então o Vasco é o virtual lanterna do campeonato. O Remo empatou aí e chegou aos 23 pontos. E o Mirassol volta para a zona de rebaixamento. E o Inter tá ali. Um monstro no cangote dele ali, o monstro do rebaixamento. E é óbvio que a gente vai aproveitar a presença do nosso Lucão aqui para ele falar sobre isso. Lucão, a situação ela é mais complicada do que a gente imagina e a situação do futebol no Rio Grande do Sul é complexa demais porque tá ali. Inter e Grêmio brigando para não cair. As últimas 5 partidas o Inter teve 3 empates e 2 derrotas e o Grêmio 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Situação muito complicada, né, Lucão? O Inter ainda não tá no colo do capeta, mas já tá sentindo o bafinho do diabo. Essa é a real. A gente tá ali e o preocupante é que a gente tem um jogo a mais em relação a Mirassol e Vasco. Então, o Inter está virtualmente na zona de rebaixamento. A situação do futebol gaúcho aqui, ela só é diferente por um ponto. Os 2 times são ruins. O time do Inter é ruim, o time do Grêmio é ruim. A diferença é que o Inter entrou em 2026 sabendo que era ruim. O Grêmio ainda pensa que é bom. Tá? Eles aos poucos vão se dando conta. Eu acho que o Inter é melhor treinado que o time do Grêmio. Eu acho que o trabalho do Pesolano é melhor do que o do Luiz Castro. Só que o Internacional tem uma questão que aí não tem treinador que resolva, que a direção deveria ter resolvido, que é a falta de qualidade técnica. Os jogadores o Inter é, se eu não me engano, o 3º time que mais criou grandes chances no Campeonato Brasileiro. 3º ou 4º time que mais criou grandes chances. E é o top 3 que mais perdeu. Não, a quantidade de gol que perdeu contra o Remo foi um absurdo. Não, é brincadeira, e é isso todo jogo. Contra o Remo, contra o Atlético Mineiro, até jogos que o Inter ganha. Tem jogos que o Inter ganha que poderia ganhar por muito mais e que perde gols fáceis, sabe? É inacreditável. Aí falta qualidade. O Inter estava querendo contratar o artilheiro da Libertadores, destaque do futebol argentino, né? O Alex Arce, do Independiente Rivadavia, bom jogador, não é um fenômeno, mas é bom jogador. Não conseguiu até agora e o Inter fechou com o Sanabria. O Sanabria tem 71 gols em 11 anos de carreira. O que vai mudar? Aí não tem como. A defesa do Inter, o Guilherme Maripan, o chileno que chegou jogando muito mal os 2 primeiros jogos, mas ele melhorou, ajeitou a zaga, o Inter tá conseguindo se defender bem, segurou o Palmeiras, segurou o Corinthians, né? Acho que os 2 gols que a gente tomou são muito mais falhas do Matheus Cunha do que o sistema dos zagueiros como um todo, né? Então, o Inter conseguiu melhorar defensivamente, mas ofensivamente, cara, é inacreditável. O Alan Patrick deu uma bola no Carboneiro ontem que todo atacante quer receber do seu camisa 10.
E o cara tentou cavar, meu, e o goleiro tava muito longe já do gol. Ele tentou cavar e ele chuta a bola para fora. Daí depois, outra bola que ele teve a chance maior ainda de cavar, ele ficou com medo de cavar, tentou chutar cruzado, chutou para fora de novo. É bizarro o que a gente vive, e para ajudar, 2 clássicos grenais de Copa do Brasil. Ninguém aqui no Rio Grande do Sul tá conseguindo pensar em outra coisa que não isso. Sabe qual é a grande preocupação do torcedor colorado, além da zona do rebaixamento? Né? É que ontem a gente podia ter vencido o jogo contra o Remo Pra respirar, depois né? do Grêmio ter tomado uma sapecada do Atlético Mineiro. Isso muda o ambiente, e Grenal, o ambiente aqui interfere muito, cara, no clássico. Se tivesse que O escolher, ambiente é tudo. se tivesse que escolher passar do Grenal ou não cair. Vamos supor que para passar do Grenal você cai. O que você escolhe? Ah, não caí. Mas caí. ser rebaixado é muito pesado, cara. Não. Assim, ó, o Grêmio nunca nos eliminou em uma competição de mata-mata. Se conseguir eliminar, vai ser uma primeira vez. Acontece, a gente fez isso 5 vezes com eles já. Cair, a gente não normaliza nunca. Talvez tu perguntar isso para um gremista, ele vai querer passar pelo Inter e cair, porque já caiu 3 vezes. 3 cai 4, né? Já normalizou, entendeu? Mas a gente ainda tá louco. É muito importante não cair, é o mais importante de tudo, cara. O Inter se cair, quebra, meu. O Inter hoje se cair, quebra. Essa é a verdade. O Inter se cair quebra. Não tem trator o suficiente O Grêmio também. Inter e Grêmio devem mais de 1 bi. Os dois, se cair, quebra. Mas você acha que a situação dos dois, ela é parecida um pouquinho com a do Vasco, que caiu em 21, de cair e não conseguir voltar? Ou não? Cara, eu acho que os dois, tanto o Inter quanto o Grêmio, se cair, vai penar pra voltar. Pode ser que volte, mas vai penar pra voltar. A Série B é uma competição muito difícil. A Série B é uma competição muito difícil. E agora que tem mata-mata. Vamos falar ainda, de nível técnico? Se Se botar o Real Madrid jogar a Série B, não ganha. A Série B é fortíssima, já Cada diria ano que passa, Carlos Alberto. tá mais certo. Carlos Alberto, certíssimo. Ó, antes da gente passar aqui pro próximo assunto, eu quero lembrar você que tá assistindo a gente de deixar o seu like aí, que é muito importante pra gente, também os seus comentários e se inscrever aqui no canal da Odds Checker. Outra coisa, aqui na descrição do vídeo você tem aí as outras redes sociais da Odds Checker também, as redes sociais dos meus companheiros de bancada aqui também, pra você poder seguir e você ficar por dentro de tudo, beleza? A gente vai dar uma passada aqui também para falar do que vai acontecer essa semana, que a gente tem Copa Libertadores da América, que tem situações aí bem diferentes entre os times. Eu acho que de todo mundo que tá na Libertadores dos brasileiros, quem ficou na situação, entre aspas, mais confortável foi o Flamengo, que vai jogar dentro de casa com um empate que conseguiu no Mineirão, para tentar essa classificação aí. O Palmeiras vai ter que ir para fora de casa para tentar sair dessa situação também. E eu quero saber rapidinho aqui do Matheus. Matheus, o que você acha? Palmeiras, óbvio que o Palmeiras é um time muito forte, um time que já é tradicional da Libertadores da América, mas o que era mais fácil já não tá mais fácil, né? Já não tá mais tão fácil assim. Primeiro, antes da gente entrar nesse assunto, loucura que tivemos 7 empates na Libertadores. 7 empates, vários 1-1 e um 0-0. Não teve um jogo por causa dos terremotos da Colômbia, os outros 7 jogos que tiveram, tudo empate. Mas alguém criou essa odd, né? Empate em todos os jogos. Imagina. Em algum lugar. Imagina. Loucura. Mas, enfim, eu acho que realmente o Flamengo, por decidir em casa, é quem saiu melhor. O Palmeiras ainda tá como favorito nas casas aí, mesmo jogando fora, tem mais time que o Cerro, não tem como a gente discutir a qualidade dos times, mas dentro de campo a gente não tem visto isso. O Palmeiras tomou 3 gols do Cerro esse ano, foram 2 gols contra do Carlos Miguel. Isso é loucura. Carlos Miguel, artilheiro. Pois é, só o Flaco e o Arias têm mais gol que ele na Libertadores pro Palmeiras esse ano. Pois é. Mas, enfim, se a gente tem time para ir lá, fazer um jogo burocrático, fazer 1-0, sofrer, achar um gol em contra-ataque e passar. Mas a gente já jogou 3 vezes contra o Cerro esse ano e ainda não ganhamos. E eu sempre falo aqui, se for pros pênaltis a gente tá fora. Tem um detalhe também rapidinho, que o corintiano que tá assistindo a gente deve estar puto comigo aqui. O Corinthians também decide em casa, tá? É porque eu esqueci, mas o Corinthians também vai decidir em casa. É porque eu falei que só o Flamengo vai decidir em casa. Não, o Corinthians também vai decidir em casa. Pode completar, Matheus. Verdade, talvez sejam os dois que estejam um pouquinho mais tranquilos, só que eu ainda acho que o Rosário pode aprontar mais do que o Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro é melhor que o Rosário,
Só que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Então, entendi. eu imagino que o Corinthians possa sofrer um pouquinho. É coisa de time argentino, você não sabe como eles jogam. Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pelo menos 2 vezes todo ano. O Corinthians Di Maria em jogo grande. Exato. Tem Ele Di é Maria. bizarro. Ele é diferenciado, ele é Ele é diferenciado. bizarro. Então, eu ainda acho que o Flamengo é quem tem a melhor situação, mas realmente o Corinthians também não tá tão ruim assim, apesar de todos esses pontos que a gente colocou aqui. E o Palmeiras tem que ir lá e fazer o que não fez em casa, né? Até joga bem fora, dá pra sonhar com a vaga, tem que passar. Se sair, eu acho vexame. Mas, vamos ver no que dá, né? Lucão, traz pra gente a sua visão aí, pouco você é o especialista aí em futebol argentino. O que o torcedor do Fluminense pode esperar desse Independente Rivadavia jogando em casa? O primeiro jogo foi um 0-0 no Maracanã e agora o Fluminense enfrenta hoje às 7 horas o Independente Rivadavia lá. O que o torcedor do Fluminense pode esperar? Você acha que vai ser um jogo difícil? Não vai? O Fluminense, muito pelo fato de ter um time mais envelhecido, como o Matheus já falou aqui. O que você acha? Cara, eu tô falando desde antes do primeiro jogo. Eu acho que o Rivadavia vai passar pelo Fluminense. Eu acho que o Rivadavia é um time, talvez seja o time mais organizado da Argentina. Sabe, o Rivadavia é um time muito bem organizado. Na Argentina, taticamente, é um futebol muito pobre em relação ao brasileiro, principalmente defensivamente, sabe? Tem muitos problemas. E o Rivadavia, cara, tem, primeiro, um atacante que fede a gol, o Arce, que é o Alex Arce. Cara, a partida que ele fez foi 0-0, mas ele jogou muita bola no Maracanã. Quando ele tava na LDU, o Corinthians tentou trazer ele. E o Arce é o cara que, além de ser matador, ele não é o atacante que fica plantado dentro da área, né, cara? Ele sai, ele faz pressão, ele dá bote, ele briga pela primeira bola. Tipo assim, é um atacante muito bom. Mas o Matias Fernandes é o cara, né, nesse time do Rivadavia, agora que o Sebastian Villa saiu e foi pro Boca, né? Voltou Camisa 10 Boca clássico, né? O Matias Fernandes. Ele é esse cara, eu converso com algumas pessoas que trabalham com scout, que já trabalharam ou estão trabalhando em clubes brasileiros aqui, que acompanham o futebol sul-americano, né? Eu perguntei para um desses caras, que até pouco tempo estava num time de Série A, eu disse, cara, por que esse Matias Fernandes, ninguém enxergou ele ainda aqui, né? O Rivadavia achou ele na segunda divisão, pagou $86 mil por ele, e o cara tá jogando bem pra caramba, já fez uma boa temporada no passado, fez um baita primeiro semestre, e ele disse que esse é um jogador que o futebol brasileiro não serve para os clubes, porque ele corre muito pouco, porque o GPS dele é pobre. E aí, mas tu vê a qualidade que o cara tem para driblar, para dar um passe, para bater de fora da área. Eu acho que esse time do Rivadavia para eles já é histórico estar na Libertadores. Estar no mata-mata de Libertadores, tendo classificado em primeiro no grupo, pô, é loucura. Ganhando do Maracanã, Isso, ganhou do Fluminense Maracanã. A cidade de Mendoza e a torcida do Rivadavia, cara, os caras eles estão enlouquecidos, né? Não é que eles vão ficar, não, eles já estão enlouquecidos. E hoje eu acho que vai ter um clima muito, muito, muito louco pro Fluminense clima enfrentar. Hostil. E, cara, eu acho que o Fluminense é muito difícil passar. Fluminense é o Fluminense, né, cara? Pode acontecer, é um clube muito maior que o Rivadavia, tem bons jogadores, mas eu acho que o time do Rivadavia, cara, realmente vai passar porque é melhor. E ainda tem um ponto, né, cara, que o Palmeiras não conseguiu aproveitar isso. Eu me surpreendi muito, porque quando o Palmeiras faz o primeiro gol, eu falei assim, vai ser isso, o Palmeiras vai meter uns 3-0 nesse Fluminense aí. Porque quando toda vez que o Fluminense tem algum problema, quem assume a bomba é o Marcão. E aí quando o Marcão assume qualquer coisa lá no Fluminense, o aproveitamento do Marcão é 52% de todas as vezes que ele vem pegando o Fluminense. Então eu esperava que o Palmeiras soubesse aproveitar isso. E talvez o Rivadavia consiga aproveitar isso. Mas como assim? O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que o Marcão ele não consegue fazer os times do Fluminense jogarem um futebol pra cima, um futebol envolvente, não consegue. E o Palmeiras não conseguiu aproveitar isso. E aí o Guga deu até uma entrevista falando que foi uma renovação de vestiário, porque o Zubeldia saiu e tal. Eu fiquei imaginando o Zubeldia em casa assistindo o jogo, pensando assim, cara, o que vocês fizeram, porra? Comigo não jogava nada, o que vocês fizeram? Vocês viraram um jogo contra o Palmeiras. Então eu acho
que é muito difícil. E até pelo fato do Marcão. E aí o John Kennedy, que era o jogador que tava jogando bem, que tava metendo muito gol com o Fluminense, também tá lesionado, não vai jogar. E aí o Fluminense vai com o Hulk de novo. E aí aquela coisa toda. Então eu acho que, além de toda essa informação que o Lucão trouxe, eu acho difícil pro Fluminense realmente passar. E aí a gente vai ter também, Independente Rivadavia e Fluminense, Tolima e Del Valle, Católica e Estudiantes, Cerro Porteño e Palmeiras, aí o Coquimbo e o Platense, Flamengo e Cruzeiro, LDU e Mirassol, Corinthians e Rosário Central, Independente Del Valle e o Tolima. Só para passar rapidinho, Fábio, o que você acha aí? Temos aí LDU e Mirassol e Flamengo e Cruzeiro. Na sua visão, o que você acha que pode acontecer? Mirassol fora de casa, Flamengo em casa contra o Cruzeiro. Olho na LDU do Daverson. Isso aí. Não, assim, com relação às odds, o Lucão trouxe um pouco das odds, mas assim, ele deu super favorito, né? Tipo assim, super favorito. Acho que é o maior favorito que a gente tem para se classificar nessa rodada da Libertadores. O Palmeiras, que o Matheus tá com um pouco de medo, cara, é quase tão favorito quanto o Flamengo. Então a gente tá falando assim do Flamengo ser um time superior no Maracanã contra o Cruzeiro, mas Palmeiras pode acabar escrevendo mais um capítulo de drama aqui nesse momento. O problema do Palmeiras é o momento psicológico, igual você estava falando. Exato. Antes. Porque time por time, é claro que o Palmeiras é favorito, mas tem que jogar. Então, assim, é mais um capítulo da novela bem interessante, cara. Esse jogo aqui pode ser um divisor de águas na temporada do Palmeiras, ou para melhor, ou para pior também. É isso. Queria o palpitão aqui. Vamos fazer o nosso palpitão aqui rapidinho, ó. Eu falo e vocês vão aqui, bate-bola rapidinho aqui. Fluminense e Rivadavia, quem passa, Matheus? Rivadavia. Fábio? Rivadavia. E o Lucão já falou que é o Rivadavia que vai passar. Rivadavia. Eu acho que o Fluminense vai passar, olha que loucura. Mas vambora. Cerro Porteño e Palmeiras, Matheus. Palmeiras. E aí, Fábio? O Carlos Miguel me prometeu que o Palmeiras ia passar. Vou confiar nele. Palmeiras. E aí, Lucão? Palmeiras vai passar. Cerro Porteño, se Deus quiser, vai passar e... Com gol do Verratti, tá? De cabeça aqui, ó. Tum. Verratti... O gol que não foi contra do Carlos Miguel, o outro que a gente tomou foi do Verratti, né? Contra o Cerro. Flamengo e Cruzeiro, Matheus. Sem clubismo. Apesar de eu querer muito que seja o Cruzeiro, eu acho que dá Flamengo. E aí, Lucão? Acho que dá Flamengo. E aí, Fábio? Flamengo também. LDU e Mirassol, Matheus? LDU. E se passar o Palmeiras, é daí que vem o nosso adversário. Lucão? Mirassol nos pênaltis. Tomara também, tô torcendo. Fábio? LDU. LDU. Tô torcendo pro Mirassol, mas eu acho que a LDU vai passar. E fechando... Eu também. Se o Palmeiras passar, eu prefiro jogar contra o Mirassol do que ir pra altitude lá de novo de Quito, mas eu acho que a LDU E fechando o nosso palpitão, Corinthians e Rosário Central. Cara, eu vou te falar um negócio, loucura. Eu acho que o Corinthians vai ser eliminado, cara, dentro de casa, pelo Rosário Central. E aí, Matheus, o que tu acha? Corinthians. Tu acha que o Corinthians passa? Nossa, nada tira essa vaga do Corinthians. O cara tentando fazer a zica reversa aí. E aí, Lucão? Cara, qual foi a última vez que o Corinthians foi eliminado dentro de casa? Faz tempo. Flamengo, pô. Aconteceu uma coisinha chata aí há umas 2 semanas. Um tal de Internacional eliminado. É verdade. Pô. Eu acho muito... Eu achei que ele tava falando de Libertadores, pô. Eu achei que ele tava falando de Libertadores, pô. O Rosário é um bom time, tem jogadores bem interessantes, mas eu acho muito difícil eliminar o Corinthians dentro de Itaquera. Tem que ser um time realmente muito guerreiro. Eu acho que o Corinthians passa, cara. Eu acho que o Corinthians passa. E aí, Fábio, quem passa? Corinthians ou Rosário Central? Corinthians isso. Também. A torcida do Corinthians feliz aí, né? Assistindo a gente, todo mundo torcendo pro Corinthians, inclusive o Matheus. Olha aí que legal. Com certeza. E, galera, é isso. Galera, vamos falar aqui, vamos passar aqui agora. Chegou o momento do Fábio. Não, a gente não vai palpitar em Coquimbo Unido e Platense? Cara, eu vou falar um negócio que me irrita aqui, ô Lucão. Vou deixar claro E aqui pra logo, todos. Que me irrita. O lado do Palmeiras na chaveamento da Libertadores é uma palhaçada. Inclusive, eu tava falando disso, a gente falou que o Rivadavia passa, e se o Palmeiras também apronta de sair fora, Cerro Porteño, LDU, Mirassol, Coquimbo Unido, Platense
ou Rivadavia estarão na final. Imagina, cara, o outro lado, do outro lado sai o campeão. Se o Palmeiras cair, do outro lado sai o campeão. Do outro lado sai o O campeão. brabo é ser jogo Bem único, provável. afinal, né? Imagina, Brabo Flamengo tem jogo imagina a final da Libertadores. Flamengo e Coquimbo. Mas Flamengo Independente e Rivadavia. Imagina, a primeira Libertadores da história dos caras chegarem na final. Não é fácil tu tirar um time assim, meu. Cara, eu acho Se que... chega um cara E se, desse aí. e se der um grande confronto argentino entre Rivadavia e Platense? Quem chega melhor? Ah, não. Nosso... Eu acho que Rivadavia É, amassa o Platense. ele até Platense falou, né, até um sobre o... timezinho ajeitado. melhor da né? Argentina. É isso. Mas, galera, vamos lá. Vamos falar agora de futebol americano, porque o Fábio tem novidades aqui pra trazer pra gente sobre os novatos e tudo que já tá acontecendo. E o Fábio, a pergunta que eu sempre faço pra ele, eu já sei a resposta, mas vou fazer de novo. Fábio, estás ansioso, meu amigo? Nossa senhora, cara. Tipo assim, demais. É muito tempo, né, cara? Vocês têm futebol que é praticamente. Pô, é quase de É assim, um ano, não. é um ano inteiro, né? Porra, dependendo do campeonato, tipo assim, do calendário que a equipe tiver, de assim dia não. Mas futebol americano é 6 meses com, 6 meses sem, né, cara? É inacreditável. Mas eu acho que isso torna também a temporada mais legal, né? Tipo assim, a gente acaba aproveitando cada minuto a mais, é sensacional. Falando dos próprios esportes americanos, a temporada da MLB, por exemplo, com 180 jogos, não é tão divertida quanto a da NFL, que tem Tá maluco. 17. Nem os jogadores aguentam a MLB. Por sinal, o ano que vem talvez nem tenha a temporada da MLB, cara. Bizarro o que tá acontecendo por lá. Tem um time que meio que conseguiu burlar as regras financeiras da liga e, mano, todos os outros jogos estão, tipo assim, não vai rolar mais nada Meu enquanto Deus, resolver isso aqui. que loucura. Faz muito tempo que a gente não tem um holdout que eles chamam nos esportes americanos, então talvez ano que vem a gente não tenha MLB, mas NFL, cara, voltando com tudo, a gente teve a primeira semana da pré-temporada e como eu citei em outros programas, é um período não muito interessante para quem torce e acompanha e tal, porque é um momento mais reservado para os jogadores e para as equipes que querem testar várias jogadas, vários jogadores novatos, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver várias, porque assim, como eu já citei também, nos Estados Unidos a gente tem a impressão de que NBA é grande, que beisebol é grande, mas cara, o futebol americano lá com a NFL e o futebol americano universitário é uma coisa inacreditável, assim, nos sábados tem 100 estádios pelos Estados Unidos com 100 mil torcedores, todos eles. E é inacreditável, tipo assim, o quanto eles gostam do futebol americano universitário, e a gente consegue ver agora na pré-temporada, muitos desses jogadores que eram estrelas dos Estados Unidos, assim, realmente estrelas, pessoas super famosas que jogavam no college football, agora são da NFL, maioria reserva, porque você não chega, é muito difícil chegar novato e já ser titular na posição de quarterback, mas a gente consegue ver na pré-temporada muito desses jogadores e, cara, faz muito tempo que a gente não vê uma rodada de pré-temporada com tantos novatos indo super bem. Fora, assim, jogadores que todo mundo espera deles, mas é muito difícil que nesse primeiro ano eles já consigam entregar, e a gente teve 5 jogadores que se destacaram bastante. A gente teve, começando pelo meu time, o Steelers, que está na última temporada do Aaron Rodgers, que é um dos principais jogadores da história da NFL, que já está certo que vai se aposentar nesse ano, e eles começaram a recrutar alguns jogadores para ver se já acham um futuro substituto. Recrutaram na temporada passada Will Howard, e esse ano recrutaram o Drew Aller, jogador de Penn State. Drew Aller na tela aí pra galera que tá assistindo a gente em casa aí, ó. E foi super bem, cara, super bem. 2 touchdowns, 153 jardas. Ele é um jogador muito alto, muito físico também. Acho que o ponto principal desses novatos é você ver o quão calmo ele tá dentro do pocket, o quão calmo ele consegue ficar em situações de pressão. Obviamente que a defesa adversária não é a defesa titular das equipes, mas ainda assim jogou super bem. A gente teve também o Carson Beck, que foi vice-campeão do college football no ano passado pela Universidade de Miami. Já teve uma partida muito boa não foi nem a primeira rodada, né? Foi um jogo comemorativo que eles fazem antes da temporada começar. Jogou super bem também pela Arizona Cardinals, tem boas chances de ser titular nessa temporada, porque o quarterback deles, o Jacob Brissett, é um jogador bem fraco. Bem fraco mesmo. A gente tem o Rams, que é o grande favorito da temporada, pelo menos nas casas de apostas. Colocaram o Ty Simpson, jogador de Alabama, para jogar, e ele também, eu acho que talvez tenha sido o maior destaque dessa primeira rodada, com os touchdowns. Não, tem jogadores, cara, que... Não,
Então, o que é que acontece, Alvin? É o seguinte, tem jogadores que entram na justiça, realmente na justiça, para poder continuar jogando futebol americano universitário. Tipo assim, eles... Porque, tipo assim, cara, rola muita grana. Uma grana absurda e às vezes o cara sente que não vai ser selecionado no draft da NFL na posição tão alta, então ele quer ter outra chance em mais um ano universitário. E pra NFL, tipo assim, você chegar como um novato com 24 anos, você já é velho. Tipo assim, geralmente o pessoal chega com 21, no máximo 22. Mas, ao mesmo tempo, ele chega e você vê ele se destacando mesmo como novato, porque teve muita experiência no futebol americano universitário. A gente tem o Ty Simpson, que foi recrutado na primeira rodada do draft pelo Rams, foi super criticado, não ele, mas a escolha em si, porque o Rams é o grande favorito da temporada. Talvez poderiam ter usado essa primeira escolha num jogador que pudesse ter mais impacto nesse ano, porque afinal ele não vai jogar, ele vai ser uma reserva do Matthew Stafford. Mas, de qualquer maneira, jogou super bem, e aí pode ser, quem sabe, uma opção para o futuro da franquia. Obviamente, o Fernando Mendoza, que foi a primeira escolha geral do draft, foi a primeira escolha de todo o processo seletivo, jogador atual campeão do college football pela Universidade de Indiana. Ele que basicamente está sendo mentorado aí pelo Tom Brady, que é um dos donos do Las Vegas Raiders, que é a equipe que draftou o Mendoza, jogador, cara, potencial inacreditável. Você consegue ver em alguns lances umas bolas que ele consegue colocar em alguns lugares que você não vê novato conseguindo colocar, outros jogadores que não têm esse braço que ele tem, e ele já mostrou um pouco disso ano passado na campanha que deu o título à Universidade de Indiana, e o Haynes King também, que teve um jogo contra o Cardinals na pré-temporada muito bom. Nesse final de semana teve mais uma performance bem interessante. Então, assim, a temporada é basicamente para a gente analisar alguns jogadores novatos, para a gente conferir como é que estão as equipes após algumas mudanças na posição de head coach. Mas, assim, a NFL está bem próxima. A gente tem mais 2 rodadas de pré-temporada, que começa nessa quinta-feira uma, e depois na semana que vem. E aí depois, quando for começar, já é valendo mesmo, no dia 8, se eu não me engano, de setembro ou 9, uma quarta-feira, no jogo entre Seahawks e Patriots, que é o rematch que a gente teve no Super Bowl. E aí a gente tem o jogo do Brasil, eu acho que essa notícia foi ontem ou hoje. Não sei se vocês viram as atrações. Pedro Sampaio. Que isso. Não, Pedro Sampaio foi um deles, não sei se você viu o outro. Foi o Rick Martin? Rick Martin, cara. Tipo assim, olha quem eles estão trazendo pro jogo do NFL. Tipo assim, eu acho engraçado que a NFL eles pegam umas atrações, e no Super Bowl também, um público completamente diferente do que acompanha a NFL. Eu acho que, tipo assim, eu acho que é interessante porque você puxa outro público diferente, né? Assim, então eles fizeram isso ano passado no Brasil, vão fazer esse ano também. Eu acho que também tem muito entretenimento envolvido nisso, porque, por exemplo, aqui na minha bolha dos meus amigos aqui, eu vi muita gente que nem gosta de futebol americano indo nos jogos. Porque, tipo, o cara quer estar lá, quer fazer parte daquilo ali, sabe? E esse ano, cara, tá bem próximo já. A última notícia que eu vi é que faltava 4 ou 3 mil ingressos para esgotar o Maracanã inteiro. Tipo assim, vai estar 100% lotado o Maracanã para Ravens e Cowboys. E hoje também saiu a notícia de que o Roger Goodell, que é como se fosse um chefão da NFL, o cara que manda, falando que é inevitável que nos próximos anos a NFL tenha já uma franquia fora dos Estados Unidos. Então, cara, esse ano a gente obviamente tem jogo na França, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, no México, na Austrália, jogo absolutamente todo canto. Não vai demorar muito para ter no Japão, na China da vida. Eu não sei como ainda não tem no Canadá. O Canadá é bizarro, né? Era para ter mesmo. Exato, então, cara, eu acho que assim, é bizarro, cara, esse crescimento da NFL é bizarro, e esse jogo no Brasil, os 2 anos que teve aqui, ano retrasado e ano passado, esgotou assim, cara, absurdo. O Itaquera, estádio do Corinthians, ficou completamente abarrotado. Eu acho que foi top 3 ou top 2 público que o Itaquera teve no ano inteiro, tanto no ano retrasado quanto no ano passado. E esse ano a expectativa do Maracanã completamente 100% de capacidade para esse jogo entre Ravens e Cowboys. E como alguém que já viu o Cowboys várias vezes no estádio, o Ravens também no estádio, cara, eu acho que tem muito potencial desse ser o melhor jogo que a gente teve até aqui no Brasil. Tem um cara, Alvin, depois melhor que o primeiro? Eu sei que os times não eram tão... Assim, eu acho que não... Eagles e Packers, mas o jogo em si foi muito bom. Exato, assim, eu acho que pelo entretenimento. Eu acho que a gente tem um potencial de ser um jogo bem mais interessante. Tem um cara chamado
Derrick Henry. Uhum. Eu acho que é o maior ser humano, assim, não é o maior ser humano que eu já vi outros aí, já vi o Antetokounmpo, LeBron James, uma galera, mas esse Derrick Henry, cara, ele é um ser humano que você fala, mano, esse cara não é a mesma espécie que eu, O sabe? cara é um trem. Exato. Então, mano, teve uma jogada, eu tava em Green Bay, uma vez que eu assisti o Henry, eu tava em Green Bay, e, mano, foi uma jogada que ele tava correndo na minha direção na arquibancada, mano, eu falei, cara, eu vou fugir daqui, porra, tá ligado? Tipo assim, eu tava em cima no estádio, eu falei, mano, que isso? Então, vai ser muito legal ver esses jogadores aqui no Brasil, o Lamar Jackson também, que é sempre um dos grandes favoritos, acho que esse ano ele é o segundo favorito ao prêmio de MVP, e o Cowboys, que obviamente é facilmente assim, um dos 3 times com maior torcida no Brasil. Nos Estados Unidos também é o time mais... É tipo o Flamengo, vai. O Cowboys é tipo o Flamengo dos Estados Unidos. Sim, né? É uma equipe que realmente, cara, todo lugar dos Estados Unidos que você vai tem uma casinha com a bandeira do Cowboys. Então, vai ser sensacional esse jogo no Brasil. Acho que é na semana 3 já, então vai ser cedo. Diferentemente dos outros jogos que a gente teve no Brasil, que foi na semana 1 e era sempre horário nobre, eram sempre nas sextas. Esse vai ser na tarde do domingo, junto com todos os outros jogos da rodada, o que vai ser uma dinâmica bem interessante também. Então é isso, cara, a NFL cada vez mais próximo, a gente está aí há basicamente 3 semanas de começar a temporada regular. Uma pergunta que veio aqui direto na DM pra gente aqui, que é a pergunta do Gabriel Costa. Um abraço pro Gabriel, que faz vídeos falando de futebol aqui do Brasil, mas aqui ele fez uma pergunta falando sobre futebol americano diretamente pro Fábio. Fábio, ele tá perguntando aqui sobre jogadores estrangeiros na NFL, como funciona, se tem jogador estrangeiro nessa temporada, se não vai ter, e pediu pra tu destacar um jogador estrangeiro aí, se é que existiu algum jogador estrangeiro que fez história na NFL. Se você lembrar. Cara, assim, que fez história, não tem tantos, tá? A NFL tem um programa bem interessante de jogadores estrangeiros, eles promovem bastante essa cultura. Tem, geralmente, no capacete dos jogadores, a bandeirinha do país que ele representa também, como uma forma de destacar isso e tornar a NFL um pouco mais internacional. A gente tem no Brasil o grande destaque, obviamente, é o único jogador que está jogando é o Cairo Santos, que já é bem veterano, já um kicker, não tinha como ser outra posição. Ele chuta, tenta acertar ali as traves, e ele é, cara, espetacular, ele é muito bom, é o kicker do Chicago Bears, mas a NFL promove bastante essa cultura. Temos bastante jogadores de todos os lugares dos Estados Unidos, assim, do mundo inteiro. A gente tem Austrália, jogadores que têm uma bagagem do rugby também, que acabam jogando super bem na NFL. Temos muitos jogadores africanos. Tem um que eu gosto que se chama David Njoku, um tight end que está no Chargers nessa temporada, que é outro ser humano inacreditável, assim. Acho que ele é nigeriano, se eu não me engano. Ele é, cara, um monstro. Então... O Christian Gonzalez do Patriots também, quer dizer, ano passado ele estava no Patriots, eu não vi se ele mudou, mas é colombiano também, né? Não, acho que ele é, não sei se ele é porto-riquenho, agora eu tô na dúvida, deixa eu ver. Tem também você falou de kicker, eu gostava, de australiano, eu gostava muito do Dixon, do Seahawks. Sim, o Dixon joga demais, cara. E, cara, tipo assim, eu não sei se porque você mora em Vancouver, né, que é próximo de Seattle, né? Não, tô do outro lado. Do outro lado. Você tá em Toronto? Toronto, verdade. Que é próximo de Buffalo, né? Quando eu fui pra Buffalo, teve um amigo meu que veio de Toronto para acompanhar o jogo. Então, assim, em Toronto é basicamente o Buffalo Bills que eles torcem. Então, sim. É bizarro também para pensar nessa questão dos times internacionais que, cara, Toronto e Vancouver já deveriam ter um timezinho, cara. Eu acho que... Também acho. E eu acho que essa parada da expansão da NFL que vai rolar, eu acho que pode rolar ser um time canadense, sabe? Eu acho que para tornar o processo mais fácil... É o mais lógico, né? Todas as outras ligas têm um canadense. Tem Raptors na NBA, tem o Blue Jays na MLB, tem 75 times na NHL. A NHL é só canadense, basicamente, jogadores. Mas assim, teve uns 15 anos atrás, teve um avião, cara, que era tipo supersônico, que impulsionou bastante essa ideia de expansão da NFL. Acabou, acho que o avião nem foi para frente, mas hoje em dia o pessoal tá bem investido. Cara, Londres é um mercado gigantesco da NFL, tem várias equipes que jogam, acho que Londres hoje em dia tá com 3, 4 jogos. A Irlanda também, passou a receber jogo no ano passado.
É bizarro, cara, é bizarro. Praticamente todos os principais países esportivos, assim, que tem um mercado forte hoje em dia, recebem NFL. E falando do Canadá e de jogadores estrangeiros, a NFL do Canadá vive postando dos jogadores canadenses que jogam na liga. Tinha um recebedor do próprio Steelers uns anos atrás. Era o Claypool. Claypool, ele é. mesmo. Não, Canadense. que é outro, joga demais. Então, assim, é bizarro, cara. E aí, obviamente, a gente vai ter a inclusão do flag football nas próximas Olimpíadas, que vai ser nos Estados Unidos, Los Angeles, né? Então a gente vai ter esse flag football. Já vem rolando muitos campeonatos também de flag. O Brasil começou a disputar alguns campeonatos internacionais, tanto equipes veteranas, né? Como também equipes sub-15, 16, 17. Vários jogadores brasileiros estão formando uma base bem interessante, estão jogando lá fora já. E o filho do Belfort, tem futuro? Cara, se eu puder falar... Não tem futuro nenhum, cara. Pai amado. Ai, amado. É, porque, tipo assim, esse é um assunto polêmico, entre aspas, porque, cara, o que tem de gente babando esse menino, nossa senhora, cara. E, tipo assim... Pessoal, Comum da bola. Como é? Não, então, tipo assim, nem que é comum da bola, é que, cara, joga bem. Mas se você for pegar a quantidade de jogadores do college football que chega na NFL, eu acho que é 2%, entendeu? Tipo assim, é 2% que chega na NFL e o pessoal sai notícia no G1, próximo brasileiro na NFL. Ele jogava como quarterback numa equipe, aí não conseguiu jogar nenhum snap praticamente lá. Aí esse ano foi para uma universidade bem menor, infinitamente menor. Já viu que não vai rolar, aí mudou de posição, deixou de ser quarterback, agora vai ser recebedor. Então, tipo assim, aí o pessoal, cara, se você falar alguma coisa, você tá errado, porque você não tá incentivando o Brasil, mas, cara... Mas sempre tem essa história de jogador, filho de jogador, ou filho de famoso, filho de alguma coisa que ele é inserido naquele meio ali porque só é inserido naquele meio ali. É tipo, o maior exemplo que eu dou toda vez que eu falo sobre isso, eu já fiz vídeo sobre isso, é o filho do Romário, pô. O maior bagre que já passou pelo futebol brasileiro é o filho do Romário, pô. O moleque é muito terrível, é ruim, horrível. E se tu for falar com o Romário, mas porra nenhuma, meu filho é foda. É o Romário falando, é desse jeito, mas enfim. Galera, pra gente chegando aqui na reta final do nosso programa, vamos falar aqui, inclusive agradecer ao Gabriel pela pergunta e você também pode mandar as perguntas, inclusive manda aí nos cortes que a gente faz, nos cortes semanais, manda a pergunta nos cortes, ou também pode mandar na DM, igual o Gabriel fez. O Gabriel, inclusive, mandou na minha DM, já foi direto lá, porque a gente já troca ideia, e aí ele mandou a pergunta pra gente poder fazer aqui. Pra fechar o nosso programa de hoje, a gente vai falar rapidinho aqui sobre a Copa Sul-Americana. A gente passou pela Libertadores e agora a gente vai falar um pouquinho aqui de Copa Sul-Americana. Qual é o cenário? Já vou começar com o pé na porta aí pro Lucão, pro Matheus, principalmente pro Fábio também poder falar. Botafogo, né, gente? Tomou um 6-1 do Cienciano e agora tem que reverter a situação aí. Dá pra reverter? Vocês acham que dá? Eu acho que dá. Futebol é loucura, né? Para, não, tá louco. Que isso? Qual foi a última vez que o Botafogo fez 6 gols de diferença num clube? Tem que fazer 5 pra levar pro Precisa de 5, pro pênalti. olha aí que coisa fácil. E eu Isso vou falar sim. aqui, vai estar 5-0 pro Botafogo, sem esse ano vai fazer 5-1 aos 45 minutos tempo. O cara quer... Que isso, cara? Quer torturar o torcedor do Botafogo, cara? Que isso, cara? Mas é grande a probabilidade. É que, tipo assim, a questão não é nem só fazer, realmente, é fazer e não tomar, né? Pois é. Cara, é que tomar 6 destrói a moral do time. Se o Botafogo conseguir essa virada aí, vai ser uma Se parada conseguir virar histórica. por outro lado, vai ser, a moral vai, ó. Agora, o que mais me impressionou mas, foi cara, o treinador ter continuado, né? Isso foi o que mais me impressionou. Porque, tipo assim, saiu um monte de resolva os seus notícia. problemas, né? Pois é. Basicamente isso. Saiu um monte de notícia em portal aí de Botafogo, de setoristas, não sei o que. O Botafogo já decidiu demitir o Franklin, não sei o que. Acabou que o Franklin continua, né? Não saiu. E aí isso me impressionou. Mas enfim, 6-1, Botafogo precisa reverter, 5-0 vai pros pênaltis. É uma coisa que é difícil de acreditar, mas não é impossível que o futebol tem dessas loucuras. Ô, Lucão, e o Recoleta e Boca Júnior? O que você acha? Cara, o Boca, eu acho que vai passar, assim, mas não com tranquilidade, né? Até porque, pô, o próprio jogo ali na Bombonera, ele saiu tomando com 4, 5 minutos, saiu tomando 1-0. O Boca, quando tava perdendo de 1-0, tem uma sequência que o Boca acerta a trave 3 vezes, com 2 chutes. Nunca tinha visto isso, cara. Foram 2 finalizações e 3 bolas na trave. Uma primeira, acho que foi o Merentiel,
que bate, depois a bola volta, acho que é o Tomás Aranda, que chega batendo, a bola bate no travessão, pinga no chão, bate no travessão e sai. Mas depois o Boca conseguiu, né, fazer o 3-1 ali, tem uma boa vantagem. Olha, acho que tem muita coisa errada acontecendo no Boca Juniors, mas ser eliminado pelo Recoleta com 2 de vantagem não vai ser Não tá tão errado assim, né? Exato. Tá, o Riquelme entra em campo para bater uma falta se precisar, tá? Mas ele não vai conseguir ser eliminado nessa Sul-Americana agora. E São Paulo e Bolívar, Matheus, o que você acha? Porque essa eliminação pro Bolívar, a crise já tá instaurada. Se você for eliminado pro Bolívar dentro do Morumbis, aí é loucura, tá? Bolívar eliminou o Grêmio já. O Lucão deve ter vivido bem isso aí. O Lucão comemorou, inclusive, né? Claro. Mas realmente é difícil. Quando o Bolívar joga, a esperança deles é fazer o resultado lá. Se nem isso eles fizeram, eu imagino que o São Paulo consiga passar. São Paulo também acha também, Lucão? São Paulo? Eu acho que sim, cara. Mas é que o Bolívar é um timezinho chato, cara. É chato. Eles Bolívar estão melhorando cada vez mais no nível do mar. Tipo, lá na altitude eles continuam chato e no nível do mar eles estão parando de ser uma merda. Mas eu ainda assim acho que São Paulo tem mais time, vai jogar em casa, deveria passar. Esse é o jogo que eu fico muito em dúvida, na real. E no confronto brasileiro, Atlético Mineiro e Bragantino, ô Fábio, primeiro jogo o Bragantino venceu por 1-0 e agora... Não foi o Galo, né? O Galo venceu por 1-0 e agora no jogo de volta o Bragantino precisaria aí fazer um milagre, entre aspas, já que o Bragantino também tá jogando um futebolzinho bem mequetrefe. E aí, Fábio, o que tu acha? Cara, eu acho que pode dar Bragantino, cara. Eu iria de Bragantino, sabia? Olha ele, ó. De verdade. Eu gosto de pegar esse joguinho assim, tipo assim, que ninguém tá esperando nada demais e, mano, sei não, cara. Sei não. E aí, Fábio não. E aí, Matheus e Lucão, dá pro Bragantino? Dá, sempre dá, foi só 1-0, mas eu acho que dá, que o Galo passa, sem muito susto. Sem muito susto, o Galo. Pra mim, o Galo vai chocar o mundo e vai chegar na final dessa Sul-Americana aí. Olha aí, que beleza. Perder de novo. Mas acho que o Galo vai ser finalista dessa Sul-Americana. Terceira final Sul-Americana em 3 anos e vai ser vice de novo. Isso. Que beleza, hein? Ô, Lucão, traz pra gente aqui rapidinho também River Plate e Santa Fé. Foi adiado, não teve o primeiro Foi jogo. adiado. Foi adiado por causa do terremoto. Vai ter a ida o River agora, voltou a ganhar, tá? O River voltou a vencer agora no campeonato argentino. O River Plate venceu por 2-0 agora o Argentinos Júnior dentro de casa. O Almada já estreou tirando lujo, como eles falam, né? Jogando bem, jogando bonito. O Ángel Correa fez um bom jogo. Esse time do River vai se encontrar. Talvez precise demitir o Kudê para isso, mas vai se encontrar porque tem muito jogador bom. Essa é a real, tem muito jogador bom no time do River. Só que o problema está justamente ali, né, no comandante. O Eduardo Kudê gosta de dar uma derrapada assim, nos momentos que todo mundo está botando expectativa nele. Eu não sei como o River vai estar nesse confronto aí contra o Santa Fé. Eu não acho que vai ter uma vida fácil, sabe? O River Plate ainda está engatinhando para conseguir virar um time mesmo. Então, eu vejo uma grande possibilidade do River passar, porque tem mais time que o Santa Fé, mas o River está muito, muito desorganizado ainda. Então, esse confronto, para mim, está muito em aberto. Matheus, será que o Macará é capaz de cometer um crime dentro de casa e reverter essa situação? Aí o Santos venceu por 2-1 o primeiro jogo. Será que o Macará consegue cometer o crime, ô Matheus? Conseguir, eu acho que consegue, porque as notícias dos setoristas do Santos é que o Santos vai com o Sub-12 para jogar lá, para focar no Brasileirão e, quem sabe, numa Copa do Brasil. Mas eu acho que mesmo com o time reserva, já ganharam em casa, apesar do Santos ser o Santos, eu ainda acho que o Santos passa. A gente também falou de Botafogo e Cienciano, todo mundo aqui já falou que acha muito improvável. E fechando, teremos também Olímpia e Vasco. Lembrando que o Olímpia joga em casa, o primeiro jogo em São Januário foi 0-0. Eu não acredito em absolutamente nada quando o Vasco tá envolvido, infelizmente. Eu falo infelizmente, as pessoas às vezes ficam assim, duvido, tal, tu é rival. Cara, mas ver o Vasco nessa situação é um negócio assim, assustador. Inclusive eu fiz um vídeo que vai sair hoje mais tarde, falando sobre a situação do Vasco. E o nome do vídeo é o seguinte, aquele vídeo que eu te falei, Matheus, sobre
um vídeo mais longo. O nome do vídeo é O Vasco Morreu com Eurico. E aí, os torcedores do Vasco vão se revoltar, mas se eles assistirem até o final, eles vão ver que o que eu falo faz um pouco de sentido, porque não é sobre o Vasco depender do Eurico, é sobre o Vasco, na época do Eurico, ele ter identidade, ele ser um time que era escutado, ele ser um time que tinha força. O Vasco era gigantesco. O Vasco não é gigante mais? Cara, a situação do Vasco ela é tão sinistra que o Vasco hoje ele é um time grande, gigante, só pro torcedor dele. Hoje em dia ninguém mais tem medo do Vasco. Então era isso é sobre isso que eu tô falando. O Palmeiras perdeu pro Vasco no primeiro turno. O cara não consegue não lembrar das desgraças que o clube dele comete. Mas dito isso, Vasco ou Olímpia, galera? Quem passa? Eu vou deixar essa pro Fábio, que ele ama os jogos do Vasco. Mano, o Vasco não passa nem a pau. Não passa. Posso anotar isso aí. Pode 1,70 a Olímpia se classificar, viu? Pode colocar a tag aí. Ministério da Fazenda adverta, aposta no investimento. Porque, mano... Porque essa aqui é a boa da rodada, cara. Isso aqui vai virar corte. O torcedor do Vasco vai atrás de tu se o Vasco passar. Não, mas eu falo assim, eu falo do Vasco, mas é uma relação carinhosa, entendeu? Carinhosa, Entendi. gente é amigo. Mas assim, Gente, amigo. ao mesmo tempo, hoje 1,70 é valor, filhão, é valor. E a gente tava falando dos jogadores lá da Oceania, dos australianos no NFL, lembrando que, assim como o nosso querido vozinha que o Fábio ama, Tim Payne tá no Olímpia, né? Tim Payne. Isso aí, Tim Payne tá no Olímpia. Neozelandês. E esse, E meteu um golaço, né? Meteu um golaço. essas loucuras de contratações doidas. E esse mano aí que estreou no Grêmio? Croata aí, que estreou no Grêmio aí. Como é que é? Krovinovic? É, isso aí. Eu vi a galera falando. Krovinovic. Eu vi a galera falando Jogou aí. nada e os gremistas fizeram 50 edit. Eu vi um Sabe? edit, inclusive eu vi um edit hoje falando. E nesse edit que eu vi, ele deu um passe bom, roubou uma bola no meio de campo e tá todo mundo falando que o problema não é ele, o problema é a galera que joga em volta dele ali. Mas, O cara enfim. jogou meio jogo ali, os caras já estão iludidos. Só gringo é assim, né? Gringo chega aqui no Rio Grande do Sul, a gente acha que tá ali um novo craque. Mas é isso, galera. Lucão, já se despede da galera aí, aproveitando que tu já tava com a palavra. Aí eu agradecer a vocês pela parceria aí, por mais um programa. E hoje, no fim, tinha tanta coisa pra gente falar, nem deu pra falar da rodada do argentino, mas eu quero destacar duas coisas, tá, da rodada do campeonato argentino. Estudiantes meteu 4-0 no seu maior rival, o Ginásio Esgrima de La Plata. Tá vendo, Abel Ferreira? Quando você joga com 2 a mais contra o seu maior rival, é isso que você faz. Para com isso, cara. Vocês meteram 3-0 no Flamengo jogando com 1 a mais, cara. Calma. 4-0 com 4 golaços, tá? Os 4 são golaços. As 2 expulsões do Ginásio são de cinema. Uma é uma entrada com a sola da chuteira na canela do cara do Estudiantes, e a outra, o zagueirão domina a bola com a mão do lado do rosto, assim como se ninguém fosse perceber. Depois comete uma falta ridícula 1 minuto depois e é expulso. Agora, o outro destaque é para Vélez Sarsfield e Defensa e Justiça, porque ao final dessa partida que terminou 1-1, Júlio Vaccari é o treinador do Defensa e Justiça, e o treinador do Vélez Sarsfield é o Guillermo Barros Esqueloto, ídolo, gigante, grande do Boca Esqueloto, Juniors, né? Ganhou uma pá de Libertadores lá no Boca. Eles saíram na mão no túnel de acesso ao vestiário, as câmeras flagraram. Eles saíram na mão, cara. A narração da transmissão argentina fala que eles estavam se cagando a pinhas, né? Eles saíram na mão realmente, fechou um bolor assim, e foi bonito. 2 treinadores no mano a mano, assim. Então, eles têm a discussão deles também que a TV pegou a discussão deles na beira do gramado antes de ir pro túnel. Pô, essa rodada do argentino deu entretenimento. Um último destaque só, Nacho Arce, o goleiro mais maluco do futebol sul-americano, é o goleiro do Rivadavia, não, do Riestra, que gosta de sair jogando com os pés, ele sai, dribla, ele faz as loucuras, ele é inspirado no Higuita, no Burgos e tal. Ele saiu uma bola na intermediária, ele quis impedir a saída de lateral, driblou o cara, foi dar um passe e errou o passe. E aí o meia do time adversário tenta fazer o gol de cobertura nele, ele volta para dentro da área, mata a bola no peito, ele não defende, ele mata a bola no peito, olha pro cara
e faz o 6-7. Ah, não. É sério isso? É só isso. É sério. Não é Como possível. diz o Tem um Chorando vídeo no do meu Grêmio, perfil lá, aura, Não é aura. possível, cara. Não é possível. E Isso. sobre esse cara aí, eu já reparei um negócio muito aleatório, que ele joga só com a camisa de goleiro, com os shorts e o meião da cor do time. Um dia ele vai jogar na linha? Olha aí. Ele já falou que ele quer bater pênalti, ele tá treinando falta, e que se precisar um dia jogar de goleiro linha, ele vai. Meu. E Nos quantos minutos anos que finais, esse ele doidão sempre- tem? Quantos anos que esse doidão tem? Ele é novo Acho que ele ainda? tem uns 29, 30, meu. Ah, Esse pra cara- goleiro é esse cara- novo. Esse aí também rodou sem óleo, então, hein? Eu ia falar uns É, 40 já. Eu acho. Né, esse cara, ele é contemporâneo do Dibu Martinez. Ele era o titular da Argentina sub-15 e o Dibu era o reserva deles. Num jogo que a Argentina estava metendo 8-0 na Costa Rica, eu acho, não lembro em quem, o cara chuta uma bola de longe, ele domina a bola no peito e faz uma embaixadinha e o treinador fica puto com ele, dá uma entrevista dizendo que ele não pode fazer aquilo, bota ele no banco. E ele nunca mais retoma a titularidade. Quem vira o titular é o Dibu Martinez, que é titular na sub-15, sub-17, sub-20, né? E até o profissional. Cara, eu não tô acreditando Inacreditável até a história agora. desse Eu não cara. tô acreditando até agora que o cara dominou a bola no peito e meteu o 6-7, cara. Meteu o 6-7. A gente tem que, vai ter que ter esse corte. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Que absurdo, absurdo. E eu acho legal, cara, que aqui, né, no nosso programa a gente tem o Matheus, que é de São Paulo, eu sou do Rio, o Lucão do Rio Grande do Sul e o Fábio é João Pessoa. de João Pessoa. Então são sotaques diferentes e gírias diferentes. E o Lucão falando que quando deu a briga, fechou um bolor. Mano, Eu é percebi genial isso. Eu fiquei... eu tenho um grande amigo que mora no sul, o Noah, um abraço pro Noah, que toda vez que ele me chama pra tomar uma cerveja, o negócio ele fala, bora tomar um trago. É muito bom. Tomar um trago, ô Matheus, pra você que não sabe, o Lucão pode explicar melhor que eu, mas na minha visão, tomar um trago é tomar um porque, é tipo encher o pote. Pra mim é dar um trago, né? Não é, lá eles falam Isso, tomar tá um uma trago. pipa. O Noah fala pra mim assim, pô, eu tava lá e não sei aonde, e fui num negócio, deu mó teto bom. Tipo, teto bom? O que significa teto bom? Teto preto, teto ruim. E aí, e os sotaques são maravilhosos. Ô, Fabião, manda aí, se despede da galera. Pô, valeu demais, pessoal. NFL tá chegando, a gente vai conversar bem mais. Temos que marcar nosso podcast de séries, hein, Alvin? Pra poder a gente... Precisamos. Urgentemente. Inclusive, precisamos marcar urgentemente o guia prático pra quem ainda não entende de futebol americano, porque vai começar. Temos que fazer isso antes de começar. Exato. A gente vai fazer na semana que começa. Vamos. Mas semana que vem também começa o College Football, que eu citei aqui, que é o futebol americano universitário. Na próxima semana já começa. Então, cara, a NBA também tá voltando com tudo. A NHL volta já agora em setembro. Os esportes de verdade estão voltando, né? Essas coisas que vocês gostam, não. Que isso, olha ele, hein? Olha ele arrumando Brincadeira. confusão. Não, brincadeira e digo mais. Atlético de Madrid, quarta-feira agora, no Oddchecker, tem palpite meu lá, vai conferir. Olha só. E aí, Matheus já se despediu? Não, Matheus, se despede da galera aí. Manda um abraço pro Abel Ferreira e pra Leila Pereira, por favor, também. Eu quero ser feliz, eu não quero estar certo. Só voltem com essa vaga. Abel, obrigado por tudo que você já fez. Continue fazendo, não para não. Dito isso, valeu, galera. Abraço. O palpite do Fábio que ele falou aí do bom, hein? Ele já tá lá no ar. Vale destacar também, o Lucas estava falando de briga de técnico, o Jair Ventura discutindo lá, e a primeira expulsão por taparem a boca no Brasileirão. Exatamente. Né? É verdade. Foi o Arthur Cabral, né? Foi expulso. Foi. Que jogou 2 jogos no Palmeiras, fez 1 gol. E o Filipão nunca botou ele pra jogar. Nunca entendi isso. Sabe por que o Filipão nunca botou ele pra jogar? Porque ele é um bagre. Na época ele era promissor, né? Hoje eu entendo porque o Filipão nunca botou ele pra jogar. Mas é isso. Valeu, abraço. Curte, compartilha, segue a gente, manda as perguntas pro programa da NFL. É isso, galera. Vamos chegando aqui no nosso final do programa aqui. Mais uma vez, eu peço para vocês não deixarem de curtir, não deixar de se inscrever no nosso canal e também de seguir a gente em todas as outras redes sociais, beleza? Fica com a gente toda segunda... Hoje é segunda-feira ou já é terça? Olha só, eu tô ficando pirado da cabeça. Hoje é terça-feira. Toda terça-feira o nosso programa aqui para você poder assistir, compartilha com seus amigos, já dá aquela moral pra gente. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui. Valeu, galera. Tchau.